Olá, meu nome é Thaís Rosdutra, com o número de matrícula 2019-211-65. Hoje eu vou apresentar um problema que foi proposto como atividade de materiais de construção civil B, que é descrever que processos, etapas, cuidados devem ser considerados para a retirada das formas, uma vez que o concreto atingiu as resistências mecânicas requeridas no projeto. Então, a concretagem ela é um dos processos envolvidos na construção de estruturas de concreto nas edificações, como vigas, pilares e lajes. Essa etapa é realizada após a montagem de formas que podem ser de madeira serrada, chapas de madeira revestida, aço, alumínio, plástico ou papelão. E envolvendo então a colocação da armadura, que é para concreto armado, ou cordoalha para concreto protendido. As formas vão além de modelar e dar a forma a qualquer peça em concreto. Elas são responsáveis por atender a várias exigências, como garantir a geometria, garantir o posicionamento das peças e proteger o concreto novo, entre outras. Antes do lançamento do concreto, devem ser conferidas as dimensões e o nivelamento e prumo das formas de acordo com a planta de formas do projeto estrutural. Deve-se também verificar ainda a superfície interna das formas, que deve estar limpa, e a condição de estanqueamento das juntas para que não haja perda de pasta ou armadura. Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, devem ser deixadas aberturas provisórias para limpeza próximo do fundo. Formas construídas com materiais que absorvem umidade ou facilitem a evaporação devem ser molhados até a saturação, para minimizar a perda de água do concreto. É indicado que sejam feitos furos para escoamento da água em excesso. Também é bom verificar a aplicação de desmoldante, quando indicado em projeto, e tratamento da superfície necessária para atender requisitos para concreto aparente. Então, logo após o lançamento do concreto, o adensamento, vem a cura, que enquanto não atingir o endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais, sendo algumas medidas, então, seria evitar a perda de água pela superfície exposta, segurar uma superfície com resistência adequada e assegurar a formação de uma chapa superficial durável. Os agentes prejudiciais à cura do concreto mais comum em seu início de vida são, então, mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, congelamento, agentes químicos e choques de vibrações. Os elementos estruturais da superfície devem ser curados até que atingem resistência característica compressão igual ou maior que 15 MPa, de acordo com a NBR 12.655. Bom, então falando um pouco sobre a desforma. A retirada das formas e do escoamento só pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis. Para o atendimento dessas condições, o responsável pelo projeto da estrutura deve informar ao responsável pela execução da obra os valores mínimos de resistência à compressão e módulo de elasticidade que devem ser obedecidos para a retirada das formas e do escoramento, bem como a necessidade de um plano particular, sequência de operações de retirada e de escoramento, que estão diretamente ligados. As formas e escoramentos devem ser removidos de acordo com o plano de desforma, que deve ser considerado, então, o peso próprio da estrutura ou da parte a ser suportada por um determinado elemento estrutural, cargas devidas a formas ainda não retiradas de outros elementos estruturais, pavimentos, sobrecargas de execução como movimentação de operários e materiais sobre o elemento estrutural, sequência de retirada das formas e escoramento
e a possível permanência de escoramentos localizados, operações particulares e localizadas de retirada de formas, condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada de formas e as condições de cura. Possíveis exigências relativas ao tratamento dos superficiais posteriores. Escoramentos e formas não devem ser removidos em nenhum caso até que o concreto tenha adquirido resistência superficial para suportar a carga imposta ao elemento estrutural. Nesse estágio, evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas e resistam a danos para a superfície durante a remoção. Obrigada.